Você está criando sem perceber a verdade sobre a palavra. Metatron, seja muito bem-vindo a mais um dia de luz aqui no canal Luz Celestial. Se esta mensagem tocar o seu coração, compartilhe com quem também precisa receber essa energia. Deixe seu gostei e inscreva-se, caso ainda não faça parte da nossa família de luz. Se desejar apoiar esse trabalho com amor, você pode fazer uma doação através do Valeu, que aparece ao lado da opção de compartilhar este vídeo. Sua contribuição nos ajuda a continuar transmitindo mensagens sagradas que fortalecem e despertam almas ao redor do mundo. Se essa mensagem fizer sentido para você, escreva nos comentários: a prosperidade chega em minha vida com facilidade e abundância. Amado, suas palavras não são sons, são comandos energéticos. Preste atenção nisto com presença total. Aquilo que sai da sua boca não é apenas som espalhado no ar. Cada expressão carrega direção, intenção e impacto real no campo invisível que sustenta sua experiência. Quando você fala, algo se organiza ou se desorganiza além do que seus olhos alcançam. Nada é neutro. Tudo comunica. Muitos acreditam que falar é apenas desabafar ou comentar a vida, mas cada afirmação funciona como um comando silencioso. A realidade escuta, o invisível responde. Não importa se você acredita ou não, o movimento acontece do mesmo jeito. Sempre que você se expressa, uma força é acionada e começa a trabalhar a favor ou contra aquilo que você deseja viver. Observe como certas frases ditas sem cuidado criam peso, atraso e repetição de cenários indesejados. Não é castigo nem acaso, é coerência vibracional. O que você declara informa ao universo como deve estruturar as próximas experiências. Por isso, falar sem consciência é permitir que o caos escolha por você. Quando a expressão nasce alinhada com intenção clara, algo muda imediatamente. O campo se ajusta, caminhos começam a se abrir. Situações antes travadas encontram passagem. Não porque alguém decidiu ajudar você, mas porque você autorizou esse movimento por meio da palavra consciente. Entenda isto agora. Silêncio também comunica, mas quando você escolhe se expressar, escolhe criar. Por isso, trate cada frase como uma chave. Algumas abrem portas, outras as selam. Nada do que você diz é pequeno demais para ser ignorado pelo universo. Tudo começa no pensamento que você escolhe repetir. Querida alma iluminada, antes mesmo de qualquer frase ganhar forma, existe um movimento silencioso acontecendo dentro de você. Esse movimento nasce na ideia que você escolhe alimentar. Não é o pensamento que surge de repente que define sua realidade, mas aquele que você mantém vivo, aquele ao qual você retorna sem perceber. A mente funciona como um campo fértil. Tudo o que é visitado uma vez pode ir embora. Aquilo que permanece cria raiz. Cada vez que você revisita a mesma ideia, ela se fortalece, ganha densidade e começa a influenciar suas decisões, reações e escolhas. É assim que o invisível começa a se organizar muito antes de qualquer resultado aparecer. Muitos acreditam que são vítimas das circunstâncias, quando na verdade estão apenas repetindo internamente as mesmas imagens, diálogos e expectativas. A repetição transforma uma simples ideia em direção, e toda direção conduz a um destino específico, mesmo que você não perceba enquanto caminha. Quando você escolhe sustentar pensamentos alinhados com confiança, abertura e possibilidade, algo muda no seu interior. Seu campo se ajusta, suas atitudes se tornam diferentes. As oportunidades começam a se apresentar de forma natural, como respostas a esse novo padrão interno.
Mas quando a mente gira sempre nos mesmos cenários de escassez, medo ou limitação, você reforça estruturas antigas que impedem o novo de se aproximar. Não é punição, é coerência. O universo apenas reflete aquilo que você insiste em manter ativo dentro de si. Perceba isso com honestidade. Aquilo que você repete em silêncio está ensinando a vida como deve responder a você. Escolher conscientemente quais ideias merecem permanecer é o primeiro ato real de criação. Ser de luz. Falar sem consciência cria realidades que você não deseja. Existe um ponto delicado que muitos ignoram. Nem toda expressão nasce de presença. Muitas surgem no automático, impulsionadas por hábito, tensão ou reação. É exatamente aí que a criação foge do seu controle. Quando a fala acontece sem consciência, ela age como um comando solto, sem direção clara, capaz de gerar resultados que depois você não reconhece como seus. Palavras ditas no impulso carregam emoções desalinhadas. Mesmo quando parecem inofensivas, elas informam ao campo invisível um estado interno confuso. Reclamar, ironizar, exagerar ou repetir frases herdadas cria estruturas que você não pretendia sustentar. O universo não interpreta intenção oculta. Ele responde ao sinal emitido. Muitos se surpreendem com situações repetidas, encontros desgastantes ou bloqueios constantes, sem perceber que alimentam esses cenários por meio de expressões descuidadas no cotidiano. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade energética. Aquilo que você verbaliza sem atenção continua operando mesmo depois que você esquece o que disse. Quando você aprende a pausar antes de falar, algo poderoso acontece. A criação deixa de ser reativa e passa a ser consciente. A escolha substitui o hábito. A presença assume o lugar do impulso. Esse simples ajuste muda completamente o tipo de realidade que começa a se formar ao seu redor. Entenda isto com clareza. Toda fala inconsciente cria, mas raramente cria o que você deseja. Tornar-se atento à própria expressão é um dos passos mais importantes para deixar de construir experiências que depois exigem esforço para serem desfeitas. Amada alma, a diferença entre pedir por medo e pedir por autoridade, existe uma diferença sutil, porém decisiva, entre aquele que pede a partir da carência e aquele que pede a partir da consciência do próprio poder. Muitos acreditam que estão em oração, mas na verdade estão apenas reafirmando o medo que carregam dentro de si. Quando você pede por medo, seu pedido nasce da sensação de falta. É como se dissesse ao universo: eu não tenho, eu não sou capaz, eu dependo de algo externo para ficar bem. Mesmo que as palavras pareçam bonitas, a vibração por trás delas comunica insegurança, urgência e submissão. E o campo responde exatamente a isso. Mais experiências que reforçam a sensação de fragilidade. Já o pedido feito com autoridade não vem do desespero, mas do alinhamento. Ele nasce quando você reconhece quem é, quando entende que não está separado da fonte. Nesse estado, você não implora, você declara, não suplica, você afirma, não questiona se merece, você sabe. Pedir com autoridade não é arrogância, é lembrança. É a alma dizendo: eu escolho isso porque estou pronto. É uma comunicação clara, firme e tranquila com o campo da criação. Não há tensão, não há pressa, não há medo de perder. Existe presença. Observe também o tom interno. O medo sempre vem acompanhado de ansiedade, de pensamentos repetitivos e da necessidade de controle. A autoridade vem acompanhada de silêncio interior, confiança e entrega consciente. Um pede tentando convencer, o outro pede sabendo que já está em movimento. Por isso, antes de qualquer pedido, olhe para dentro e perceba de onde isso está vindo, da fuga ou da verdade.
da escassez ou da clareza. Quando você muda o lugar interno de onde pede, a realidade externa não tem escolha senão se reorganizar. Lembre-se, o universo não responde às palavras, responde ao estado de ser. E quando você fala a partir da autoridade espiritual, tudo reconhece a sua voz. Amada alma, quando a palavra nasce alinhada ao coração, ela cria. Existe um momento raro em que pensamento, emoção e intenção se encontram no mesmo ponto. Quando isso acontece, a palavra deixa de ser apenas som e passa a ser comando vibracional. É nesse instante que ela cria. A palavra alinhada ao coração não carrega ruído interno. Ela não nasce da pressa, nem da necessidade de provar algo. Ela surge quando você está inteiro no que sente, no que pensa e no que escolhe expressar. Por isso, ela atravessa camadas que a mente sozinha jamais alcançaria. O coração não cria por lógica, ele cria por coerência. Quando você fala a partir desse centro, sua energia se organiza automaticamente. Não há conflito entre o que você deseja e o que você sustenta internamente. A palavra, então, não encontra resistência no campo. Note como algumas falas têm peso, mesmo quando são simples. Não é o volume nem a complexidade, mas a verdade que a sustenta. Uma palavra alinhada carrega presença. E presença é uma das forças criadoras mais poderosas que existem. Quando você fala com o coração, sua palavra não tenta controlar o resultado. Ela confia no movimento. Por isso, ela se expande. Ela encontra caminhos, pessoas e circunstâncias que ressoam com a mesma frequência, como se tudo ao redor entendesse a mensagem sem precisar de explicações. É nesse ponto que a palavra deixa de ser reação e se torna criação consciente. Ela não nasce para responder ao mundo, mas para moldá-lo a partir da sua essência. E quanto mais alinhado você está internamente, menos palavras são necessárias. Por isso, antes de falar, sinta. Antes de declarar, alinhe. Porque quando a palavra nasce do coração, ela não precisa de força. Ela já nasce viva. Querido ser de luz, perceba algo sutil. O erro invisível de desejar e falar o oposto no dia a dia. Muitos desejos não deixam de se manifestar por falta de fé, mas por um desalinhamento silencioso entre intenção interna e expressão cotidiana. Esse é o erro que quase ninguém nota, porque ele acontece nos pequenos hábitos verbais, longe das grandes declarações. Você afirma querer avanço, porém comenta diariamente sobre escassez. Afirma buscar harmonia, porém verbaliza irritação em situações comuns. Não há incoerência consciente nisso, mas existe um desencontro vibracional constante. O campo não responde ao desejo isolado, e sim à soma do que você sustenta ao longo do tempo. O invisível não escuta promessas. Ele lê padrões. Cada comentário automático, cada frase dita sem presença, reforça uma direção energética. Mesmo quando você não acredita totalmente no que diz, o simples ato de repetir cria uma assinatura que se fixa no entorno. Muitos imaginam que desejar algo em silêncio compensa o que é dito no dia a dia. Não compensa. O que molda a realidade é a frequência predominante, não o pedido ocasional. O campo responde ao que é mantido, não ao que é idealizado. Esse erro não é culpa, é distração. Ele surge quando a fala vira hábito mecânico e deixa de passar pelo filtro da consciência. Nesse ponto, você não está criando de forma ativa, apenas reproduzindo estados antigos, como se ainda fossem atuais. A correção não exige vigilância rígida, mas presença suave. Quando você percebe o contraste entre o que busca e o que verbaliza, algo se ajusta naturalmente.
A fala começa a acompanhar o movimento interno, não por esforço, mas por clareza. Quando o desejo e expressão caminham na mesma direção, o campo se organiza sem resistência. E aquilo que antes parecia distante começa a encontrar espaço para se aproximar, sem luta, sem ruído, sem contradição. Quando desejar, alinhe. Quando falar, sustente. O invisível responde à coerência. Amada alma iluminada, aprender a decretar como quem sabe que será ouvido. Existe uma diferença clara entre falar esperando resposta e declarar a partir da certeza interna. Quem sabe que será ouvido não eleva a voz, não insiste, não repete. Há um repouso silencioso por trás do decreto, como se o resultado já estivesse reconhecido antes mesmo de se manifestar. Decretar não é ordenar o mundo, é assumir posição. Quando você declara a partir desse lugar, não existe dúvida infiltrada, nem ansiedade disfarçada. A energia se mantém estável, firme, sem oscilações. E essa estabilidade é o que torna o decreto eficaz. Quem ainda busca confirmação externa, fala muitas vezes, explica demais, tenta convencer. Quem sabe que é ouvido, fala uma vez e sustenta. Não há tensão no corpo, nem pressa no tempo. O campo reconhece essa postura como autoridade vibracional, não como pedido. O decreto verdadeiro nasce quando você já decidiu internamente quem é, o que aceita e o que não sustenta mais. Ele não vem do desejo de mudar algo fora, mas da clareza de quem você se tornou por dentro. Por isso, ele não negocia com o medo. Aprender a decretar é aprender a permanecer. Permanecer no que foi escolhido, mesmo quando o ambiente ainda não reflete isso. O decreto continua ativo enquanto você não abandona a frequência que o gerou. Não é sobre palavras especiais, rituais ou fórmulas. É sobre estado. Um decreto sem presença perde força. Um decreto com presença não precisa de adornos. Quando você decreta como quem sabe que será ouvido, o invisível não questiona. Ele reconhece e aquilo que precisa se mover começa a se reorganizar naturalmente, porque a mensagem foi clara, estável e sustentada. Agora você sabe. E quem sabe não pede, sustenta. Amada alma, agora você compreende que nada em sua expressão é neutro. Cada pensamento sustentado, cada fala escolhida, cada declaração mantida constrói caminhos no invisível, antes mesmo de se mostrar no mundo. Nada foi dito aqui para gerar vigilância rígida, mas para despertar presença. Você não precisa controlar tudo o que pensa ou fala. Precisa apenas perceber quem você está sendo enquanto pensa, enquanto se expressa. A partir desse reconhecimento, o ajuste acontece de forma natural, sem esforço, sem tensão. Quando há clareza interna, a palavra encontra direção. Quando há coerência, o campo responde. E quando há presença, a criação acontece no tempo certo, do jeito certo, sem conflito. Confie no que você já sente. Honre o que você escolhe sustentar. E permita que sua expressão reflita a verdade que já pulsa em seu interior. Eu sigo ao seu lado, lembrando quem você é quando o ruído se cala e a consciência assume o comando, com amor sereno e luz constante. Metatron. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Se sentir no coração, faça uma doação através do Valeu, que fica ao lado do compartilhar deste vídeo. Sua generosidade ajuda a manter essa luz divina acesa. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.